O rei deu a cada menino uma semente e disse para cultivarem a melhor planta que conseguisse. Acontece que o rei já era velho e estava tentando encontrar um herdeiro pro trono. Um garoto chamado Ping amava jardinagem. Ele regava sua semente, colocava no sol e usava o melhor solo. Ele esperou pelo broto, mas nada nunca cresceu. Quando chegou o dia, os outros meninos tinham plantas enormes e coloridas, mas Ping só tinha seu vaso sem planta. Mesmo assim, decidiu levá-lo. O rei olhou cada planta sem dizer nada, até chegar a Ping. Então ele sorriu e o anunciou como vencedor. Acontece que o rei havia fervido todas as sementes antes de entregá-las, de modo que nenhuma poderia crescer. Isso significava que todos os outros meninos haviam trapaceado e substituído a semente por outra. Mas Ping foi honesto e o rei sabia que isso era mais importante do que os resultados. Embora Shazari fosse um cara legal, ele frequentemente era zoado e até rejeitado em empregos simplesmente pela sua aparência. Enquanto ele era rejeitado, ele teve uma ideia genial. Um dia, ele estava sentado em um shopping quando viu um namorado deixar a namorada pra ir no banheiro. Ele foi imediatamente até a garota e começou a falar e incomodar ela. Só que quando o namorado voltou, ele confrontou Shazali, fazendo recuar e ir embora. Mas a namorada não fazia ideia que ele havia sido pago e planejado tudo. Acontece que Shazali criou um negócio de vilão de aluguel, onde os clientes podiam contratar ele pra fingir ser um vilão e em seguida aparecer como um herói pra salvar o dia. Se você ficar preso enquanto rasteja por uma caverna, comece a girar o seu corpo o mais rápido que puder. Você vai conseguir perfurar a rocha e voltar à superfície. Se você for vegano e for convidado pra ir em um churrasco que só tem carne, corte um pouco de grama do jardim. Desse jeito você não vai ficar passando fome. Se você for num restaurante em que crianças não pagam, não tente fingir que é criança pra comer de graça. Eles podem pedir o seu RG e vão descobrir a verdade. Se você tiver com uma espinha gigantesca na cara, pegue o maior ralador de queijo que você tiver e... Tá maluco? Jamais faça isso. Apenas passe uma pomada e espere ela sumir. Como se tornar invisível? Primeiro, vá ao supermercado e compre muita cola. Depois vá pra casa e despeje a cola no chão. Role na cola até ficar grudento. Vá até o lixão e colhe um pouco de comida em você. As moscas vão vir e vão colar no seu corpo. Agora vá pra floresta e fique lá por 3 horas. Os camaleões vão vir e vão comer as moscas. A língua deles vai ficar presa e eles vão ficar grudados em você. Agora você pode mudar de cor e ficar invisível. Como conseguir uma mansão de graça? Primeiro, procure um restaurante com a pior avaliação perto de onde você mora. Vá até lá e peça qualquer coisa do cardápio. Coloque a mão no bolso e pegue um kit de coleta de DNA. Como esse lugar tem a pior avaliação, eles provavelmente vão ter cuspido na sua comida. Colete uma amostra do prato e você vai ver que tem DNA humano. Ligue pro seu advogado e processe o restaurante pelo preço da mansão. Ele retirou uma bola de gordura e comida podre, o que desobstruiu o cano. Mas o restaurante se recusou a pagar, dizendo que era caro demais. Então, na manhã seguinte, ele voltou com um balão. Ele enfiou na caixa de gordura e o inflou, bloqueando o cano, o que fez a cozinha inundar com água suja. Ele disse que não removeria a menos que fosse pago dentro de 1 hora. Sem ter outra escolha, os donos entregaram o dinheiro e o encanador retirou o balão. Esses assassinos foram liberados da prisão por acidente, mas você não vai acreditar no que eles fizeram depois. Numa noite, os guardas de uma prisão da Suécia esqueceram de trancar a cela de 3 presos. Só que ao invés de fugir da prisão, os 3 foram direto pra cozinha e começaram a fazer um bolo de chocolate juntos. Quando terminaram, eles fizeram uma cabaninha com cobertor e comeram o bolo assistindo TV. Algumas horas depois, os guardas perceberam que eles estavam soltos. Eles encontraram os 3 tranquilos na cabaninha sem nenhuma intenção de escapar. Os prisioneiros voltaram pra cela e disseram que tiveram a melhor noite da vida deles. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Primeiro, vá até o supermercado e compre um buquê. Vá até o parque e dê as flores pra alguém desconhecido. O cupido vai aparecer pra fazer alguém se apaixonar por aquela pessoa. Pegue o arco do cupido e coloque uma arma de Nerf no lugar. Ele vai ver que ela não tem mais efeito e vai desistir de trabalhar. O chefe dos cupidos vai ficar bravo porque ele não tá mais trabalhando. Leve ele até seu filho e diga que ele pode virar um novo cupido. Agora ele vai ser contratado e vai ter que trabalhar pra sempre. Um menino pulou no cimento fresco pra ganhar uma aposta com seus amigos. Mas a máquina de cimento quebrou e acabou derramando tanto cimento que o cobriu até o peito. 2 operários tentaram ajudá-lo a sair, mas o cimento endureceu rapidamente, tornando impossível que ele movesse os braços e as pernas. Os bombeiros trabalharam por horas e usaram serras e martelos para retirá-lo. Depois de 5 longas horas, conseguiram cortar o cimento e o levaram rapidamente pro hospital. Enquanto o tratavam, descobriram que ele tinha queimaduras na pele provocadas pelos químicos do cimento. Os médicos usaram ferramentas de construção para remover o cimento solidificado e no final o menino sobreviveu. Se eu fosse colocado na Roma antiga, é isso que eu faria para sobreviver. Primeiro, você deve imaginar que seria só viver uma vida normal e comum, mas eles imediatamente iriam perceber que eu não falo a língua deles e não sei agir normalmente. Isso com certeza faria eles acharem que eu sou louco e tentariam me queimar na fogueira. Então eu olharia para qualquer pessoa na multidão e iria desafiar para um duelo no Coliseu. Antes do dia do duelo, eu iria recolher alguns ingredientes e fazer uma receita moderna bem simples e irresistível. Quando chegasse a hora, eu tiraria ela do bolso e ofereceria pro meu adversário. Ele iria gostar
gostar e faria os outros experimentarem. Então eu só teria que abrir uma rede de fast food medieval e viver assim. Um homem disparou vários tiros em um cacto no deserto do Arizona em 1982. Ele fez isso apenas por diversão, mas o cacto começou a rachar. E esse cacto era um saguaro, com mais de 6 metros de altura e pesava milhares de quilos. De repente, um pedaço enorme do cacto se quebrou e caiu em cima do homem. Ele foi totalmente esmagado pelo peso e morreu logo em seguida. Essa é a diferença entre um bom advogado e um mau advogado. Primeiro tem o histórico. Um bom advogado mostrará os casos que ganhou, enquanto um mau advogado pode se gabar dos prêmios na sua área. Mas a maioria dos prêmios de área podem ser comprados, o que os torna sem sentido. Mas se fosse só isso, seria bem simples, só que também tem as taxas. Um bom advogado será franco e claro sobre suas taxas, mas um mau advogado evitará falar sobre elas e adicionará cobranças aleatórias à sua fatura. Por fim, tem a comunicação. Um bom advogado explica tudo em uma linguagem simples e fácil de entender. No entanto, um advogado ruim usará palavras jurídicas confusas e levará uma eternidade para responder. Como sobreviver a um tsunami? Quando você estiver na praia, você vai ver a onda se aproximando lá de longe. Então você vai correr para pegar uma barreira de concreto e colocar na areia. Vá correndo até seu carro e dirija até o mais longe que puder. Quando você estiver longe o suficiente, volte acelerando e bata o carro na parede de concreto. Você vai voar pela janela e cortar o tsunami, aterrissando em segurança do outro lado. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo. Um homem invadiu uma casa para roubar o cortador de grama, mas quando ele viu que o jardim estava totalmente bagunçado, ele decidiu cortar. Quando ele estava terminando o jardim de trás, o dono da casa acordou e chamou a polícia. Ele conseguiu escapar e o dono da casa desistiu da denúncia. Na Inglaterra, um ladrão entrou na casa de uma idosa para roubar objetos de luxo, mas quando ele entrou, percebeu que ela realmente era muito pobre. Ele sentiu tanta pena que deixou uma nota de $2 na mesa, com uma mensagem: "Você precisa mais que eu". Dois caras perceberam que estão fora de forma e decidiram começar a ir pra academia. O primeiro se aventurou, comprou uma roupa cara e se matriculou na academia mais premium da cidade. O outro simplesmente calçou um tênis e se matriculou na academia de R$50 no fim da rua. No primeiro dia, o cara azul se esforçou ao máximo. Ele achava que quanto mais esforço, mais rápido veria os resultados. O cara vermelho simplesmente fez da academia parte da sua rotina. Depois de um mês, o cara azul se olhou no espelho confuso. Ele tava exausto, mas a balança mal se mexeu. O cara vermelho ainda sem mudanças visíveis, mas ele tá curtindo o processo. 3 meses depois, o cara azul tem pesadelos com esteiras e halteres que ele passou a odiar. O cara vermelho, porém, agora adora e virou um hábito. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram, que depois começou a ser vendido no mercado: brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca para atacar o marido e ele, para se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Dois amigos terminaram os relacionamentos e decidiram procurar uma namorada. O primeiro fez a estratégia do homem perfeito. Colocou no seu perfil fotos perfeitas, estudou assuntos de moda e restaurantes caros. Em cada encontro, ele era o que a outra pessoa queria, moldando sua personalidade. O segundo tinha o perfil cheio de fotos reais e seus gostos eram bem específicos e até esquisitos. Depois de um mês, o primeiro estava exausto. Ele teve mais de 8 encontros, mas não se conectava com ninguém, além de não ter mais dinheiro pra sair. O segundo teve apenas um encontro, mas conhecia alguém que ria das mesmas piadas e amava o mesmo tipo de música. Ele era extremamente habilidoso em construir casas, mas estava pronto pra se aposentar. Ele disse pro seu chefe que estava cansado e não queria mais fazer isso da vida. O chefe ficou triste por ver o seu melhor construtor indo embora, então ele pediu para que ele pudesse fazer uma última casa, como um favor pessoal. O homem não gostou muito, mas acabou aceitando, desde que esse fosse seu último projeto. Já pensando em se aposentar, ele não prestou muita atenção nessa construção. Acabou contratando uma equipe não tão boa e até pegou materiais de baixa qualidade. Quando ele terminou, ele mostrou a casa pro seu patrão. O patrão sorriu e entregou a chave da porta da frente e disse: "Essa casa na verdade é pra você, esse é meu presente de despedida. Se eu fosse colocado no Round 6, é isso que eu faria pra vencer. Na batatinha frita, eu jogaria normalmente até o final, onde eu acamparia bem na linha de chegada e empurraria as pessoas pra baixo. Claro que agora todo mundo me odiaria, então eu gritaria no meio da noite: eu já joguei esses jogos antes, e reuniria um grupo de minions pra decidir a votação de continuar o jogo ou não. Eu votaria pra encerrar os jogos e iria entrar do lado do jogador
jogador 456, que é ótimo, já que ele é o principal e o roteiro não vai matar ele. Quando sobrasse só a gente no jogo final, eu diria pra ele que dou 60% do prêmio se ele desistir. Ele desiste e eu digo que tava mentindo, o guarda atira nele e eu ganho. Toda a sua turma tem que fazer uma apresentação. É melhor ser o primeiro ou ir por último? Seu amigo Labs decide ser o primeiro. Por sorte, o professor vai dar uma nota boa, pois não tem ninguém com quem comparar. Por outro lado, Rafael escolhe ser o último e passou a aula inteira nervoso. Além disso, percebeu que em cada apresentação explicaram vários pontos que ele pretendia abordar. Eu te recomendo ir em segundo ou terceiro. Assim você observa o primeiro e evita os erros mais comuns. Se você for mãe de um bebê reborn, nunca leve ele pra ser atendido no SUS. Os outros pacientes que realmente estão doentes vão querer te dar uma surra. Se você tiver em uma festa e sentir que foi picado por alguma coisa, saia daí o mais rápido possível. Alguém pode ter injetado uma substância pra te fazer dormir. Se você precisar fazer um exame de ressonância, nunca entre na sala com objetos de metal. A máquina tem um super imã que vai te puxar. Se você estiver no banheiro e deixar o celular cair na privada, não tente colocar ele no arroz pra absorver a água. Isso não funciona e o arroz pode entrar no seu celular. Se você usar lentes de contato, nunca chegue muito perto de uma fogueira. O calor pode derreter as lentes e elas vão grudar nos seus olhos. Se você chamar sua professora de vovó na frente da sala, não diga que foi sem querer. As pessoas vão rir da sua cara. Ao invés disso, diga que viu o fantasma da sua avó que morreu. Se você estiver no meio de uma ressuscitação, não encoste na maca de jeito nenhum. O choque vai ser transmitido e vai te atingir. Se você for deixar seu carro pra lavar, sempre tire foto do painel de gasolina. Eles podem esperar você sair e pegar seu carro pra dar uma volta.